A paz, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Amém? Vamos orar? Glória e glória do Senhor. Vamos orar, né? A gente tem aprendido que, a gente até comentou ontem, os judeus oram quantas vezes ao dia? Os judeus oram 3, né? Costume. Lá em Daniel, capítulo 6, vai dizer que Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. E os muçulmanos oram 5, e a igreja Paulo disse o quê? Orar sem cessar. Né? Vamos orar então. Maravilhoso Deus, eterno Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Meu Pai, nós estamos aqui como servos do Senhor. Nós estamos aqui, meu Pai, para aprender, para se relacionar contigo através da palavra, meu Pai. Através da tua palavra. Porque Pedro, meu Pai, ele vai dizer, está escrito, que nós temos que crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então eu te agradeço pelos irmãos, meu Pai, por esses varões que estão aqui, por cada um, Senhor Jesus. Nos capacita a cada dia, todo impedimento venha cair por terra, meu Pai. Abençoa esta matéria, meu Pai. Nos capacita, meu Pai. Esta matéria de escatologia, que não é uma matéria muito fácil, meu Pai. E eu te peço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, pode se assentar. Nós paramos na página 17. Na página 17. Deixa eu pegar minha Bíblia, não consigo ficar sem essa Bíblia. Tem uma Bíblia nova, mas essa aqui é né? Primeiro, né? Como a nossa teologia, a nossa teologia base é a palavra de Deus, né? A nossa fonte é a palavra de Deus. A fonte é a palavra de Deus. Por isso que Pedro ele vai dizer que a fonte da Bíblia, né, não está no homem, está em Deus. Porque nós sabemos que a Bíblia levou quanto tempo para ser escrita, mais ou menos? Mais ou menos aí. Vamos, mano, estamos aqui para aprender, a gente vai interagir. Quanto tempo, mais ou menos? 100 anos? Já foi bastante. 300. Ó, a Bíblia levou 16 séculos. 1.600 anos para ela ser, né, aproximadamente, para ser escrita. E é interessante que quantos autores também, né? Aqui já é um pouco de, quando a gente fala dessa questão da Bíblia, quanto tempo levou para ser escrita, isso daí é uma matéria que a gente vai estudar também, que é Bibliologia, que também foram 40 autores. Olha para você ver, foram 40 autores de lugares diferentes, de tempos diferentes, de profissões diferentes, mas foi escrita por 40 autores, 40 pessoas e inspirada pelo Espírito Santo. E a gente pode ver que, segundo o saudoso professor Antônio Gilberto, uma referência no meio pentecostal, né? Ele era consultor doutrinário também da Assembleia de Deus Belém, da CPAD. Ele fala assim, que o autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo, e o tema central de toda a Bíblia é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então nós podemos ver que de Gênesis a Apocalipse é como se fosse um fio condutor, que liga todos os livros. O que significa Bíblia mesmo? Bíblia significa coleção de livros, né? Livros, né? Significa livro. Na verdade, a Bíblia é como se fosse uma biblioteca, né? Uma mini biblioteca, né? Que na verdade a Bíblia tem quantos livros? A Bíblia tem 66 livros. Olha para você ver, tem 66 livros. 66 livros. O Antigo Testamento tem 39 livros, 39, e o Novo Testamento tem 27 livros. E nós podemos ver que o Antigo Testamento, na verdade, o assunto principal da Bíblia é o quê? É o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, é o tema central. Que nós aprendemos no seminário que nós participamos, que você não está com a sua Bíblia aí. Mas se você for pegar, lembra que ele fez o professor, ele deu aquele exemplo? Ele falou assim, ó, se você está com uma Bíblia, pega a sua Bíblia aí. Aí você pega aí, ó, de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 2, ó. Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 2. Você pega aqui, ó. Do capítulo...
os 2 primeiros capítulos da Bíblia e os 2 últimos capítulos da Bíblia. Ó, é interessante. Essa Bíblia está lá fora, Gabriel. Na mesa lá. Ó, os 2 primeiros e os 2 últimos capítulos da Bíblia. E você segura aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Aqui, ó. E você faz isso aqui, ó. 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 E segura dos 2 lados aqui, ó. Os 2 primeiros capítulos. Sobra o quê? Esse meio aqui, não fica? Os 2 primeiros capítulos de Gênesis e os 2 últimos capítulos de Apocalipse. Ó. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia. Gênesis capítulo 1, capítulo 2. E os 2 últimos capítulos da Bíblia, que qual que é? 21 e 22. São os únicos capítulos que mostra que não tem pecado. Do capítulo 1 ao do 2, a gente pode ver que o pecado ele veio surgir no capítulo 3. Olha para você ver. Em Apocalipse, do capítulo 21 ao 22, ali é o estado eterno, a Nova Jerusalém, também ali o pecado não tem o pecado. Então, toda essa parte da Bíblia aqui, ó, olha o problema. Qual que é o problema? O problema é o pecado. Porque o pecado entrou no capítulo 3. Então qual que é o problema que Deus veio resolver? O pecado. Os únicos capítulos, capítulo 1, capítulo 2, que qual que era o propósito de Deus para nós? Qual que é o propósito? Deus criou Adão como? Deus criou Adão pecador? Não. É interessante, né? Deus criou... Bom, ele falou que tudo que ele fez era bom. Né? Então, mas a única coisa que não era bom que Deus falou era que o homem vivesse só, né? Mas aí Paulo vai dizer, é melhor casar do que abrasar, né? Paulo vai dizer, né? É melhor casar do que, né? Cada um tem a sua própria mulher. Mas e aí? Então o problema é o pecado. Porque a gente pode ver que Deus criou o homem para viver eternamente. Não é verdade? No paraíso. E lá em Gênesis, ó, para você ver Deus, amado. Deus não começa nada sem antes já saber o desfecho da história. Você vê Apocalipse capítulo 1. Se Satanás achou que quando Adão peca, Satanás achou que tinha pego Deus de surpresa, achou que tinha frustrado os planos e os objetivos de Deus, ele se equivocou, com certeza. Porque a Bíblia vai dizer que o Cordeiro foi morto o quê? Antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo também. Olha para você ver, Deus já sabendo que o homem ia pecar, na sua presciência, Deus já sabendo que Adão ia pecar, que o homem ia pecar, que o homem ia errar o alvo. O que Deus fez? Deus já preparou o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha para você ver, Deus já preparou uma cruz para resgatar o homem, para restaurar o homem. Olha que interessante. Já conseguiu enxergar falha em nós, antes de nós começar. Então, não, Deus ele sabia, mas não como eu estou lendo um livro aqui, eu comecei a ler um livro, né? Graças a Deus, depois que na verdade, tem gente que começa a ler livro e não lê Bíblia. Aí qualquer livro que ele pega, por isso que é bom você ler a Bíblia primeiro, você lê bem a Bíblia, para você ter o quê? Para você ter uma base. Você vai ler um alto e fala, opa, aqui é a morte na panela. Aqui tem morte na panela. O que é morte na panela? São as heresias. Vamos ver? Antes da gente começar aqui essa matéria de escatologia, olha só, morte na panela. 2 Reis, o irmão me ajuda a achar aí. O irmão que não tem Bíblia só acompanha também, a fé vem pelo ouvir a palavra. Mas aqueles que têm, vem comigo aqui na palavra. Aqui, ó. 2 Reis, que é bom. Eu estou lendo um livro aqui que é interessante, ó, que se tratando de salvação, que também já é outra matéria. Quando a gente fala de salvação, é soteriologia. A gente fala na academia, soteriologia, parece que é assim, mas é a doutrina da salvação, né? A escatologia. Meio acadêmica é a doutrina da salvação. A doutrina da salvação. E os irmãos sabem que na doutrina da salvação existe alguns equívocos entre, não sei se o irmão já viu, tem um debate que perdura até hoje entre os calvinistas, entre Calvino e Armínio. Alguém já ouviu falar isso aí? Os calvinistas e arminianos, que é aqueles que acham que Deus predestinou alguns para a salvação, que alguns foram predestinados, alguns foram escolhidos, mas Armínio não, fala, não tem como. Então, o sacrifício de Deus ele é limitado? Porque a partir do momento que eu falo assim, ó, não, Deus escolheu um exemplo, Deus escolheu só o Maurício Adriano para ser salvo, predestinou vocês para serem salvos. Quer dizer, Deus determinou?
Que Deus justo e Deus de amor é esse? Que Ele escolhe alguns para serem salvos e alguns para serem condenados ao inferno. Então o que a gente está estudando é o livre-arbítrio. Deus sabe quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Deus sabe ou não sabe? Não, Deus ele sabe. Mas não é porque Deus tem esse atributo que só Deus tem. Qual que é o atributo que Deus tem? Onipotência. Jesus, quando ressuscitou, lembra? Após a sua crucificação, ao terceiro dia ele falou assim, para os discípulos, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Onipotência, ele é todo poderoso. Quer dizer, onisciência. O que é onisciência? Onisciência é o quê? Um atributo que só Deus tem. Atributos incomunicáveis. Onisciência, só Deus conhece todas as coisas. Os irmãos lembram naquela passagem quando 4 homens pegaram um paralítico e chegaram na casa, a casa estava lotada, porque, já para você ver, o que atraiu o povo era a palavra. Estava pregando a palavra. Não tinha como eles entrarem. O que aconteceu? Abriram um telhado, aquele homem entrou por um telhado e saiu por uma porta que ele nunca tinha entrado. Aquele paralítico, lembra? Aí quando desceram aquele homem na presença de Jesus, aquele paralítico, Jesus olhou para ele e falou assim, e vendo a fé deles. Todo mundo pensou que ia curar aquele homem. O que Jesus falou primeiro? Perdoado estão. Então quer dizer, para você ver, Jesus primeiro veio tratar o que? O pecado. Primeiro Jesus o quê? Curou a alma dele, restaurou a alma dele, a comunhão dele com Deus. Aí depois Jesus Cristo falou o quê? Aí depois Jesus viu que eles estavam murmurando no seu coração, pensando, mas quem é esse? É só Deus pode perdoar pecados. Jesus, onisciência, Jesus conhecendo o pensamento deles. Quer dizer, onisciência, Deus conhece todas as coisas. Eu até ouvi um professor falando, se você quer que Deus não saiba o seu pensamento, então é melhor não pensar. Porque você tem duas coisas, quando você tem diante de Deus, você tem duas coisas. Quando nós entendemos que Deus ele conhece o nosso pensamento, ou dá glória ou a gente fica aterrorizado. Que ele conhece o nosso coração. E a Bíblia vai dizer que Jesus, e conhecendo o pensamento deles, então Jesus falou assim, o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda. Olha para você ver, ou levanta e anda. Então, Jesus restaurou, a restauração foi completa na vida daquele homem lá. Mas olha que interessante, então, onisciência, Deus sabe todas as coisas. Mas não é porque Deus ele sabe que Deus determina. Deus ele sabe qual a decisão que nós vamos tomar, mas a decisão sou eu que vou tomar. Escolhe hoje a bênção ou a maldição. Então, então é interessante. Só aqui para a gente começar, 2 Reis, capítulo de número 4. 4. Só essa parte aqui da morte na panela. Que essa morte na panela, ela representa toda má doutrina, toda falsa doutrina, significa aqui. Olha aqui, E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, então havia fome. E hoje a gente pode ver que as pessoas têm fome, né? Muitas pessoas têm fome da palavra, Maurício, mas pra você ver, buscam em fontes erradas. Às vezes eu tenho conhecimento, aí chega uma determinada seita, já conversa, já evangeliza aquela pessoa, porque está com fome. Mas olha aqui, e voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço, põe a panela grande ao lume, ao fogo, e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Resumindo, eles foram fazer um caldo, estavam com fome. E um profeta jovem foi buscar uma erva, mas ele não sabia que aquela erva era venenosa, Maurício. Quando ele pega aquela erva, ele coloca ali no caldo, ia fazer alguma coisa no caldo, quando ele pega aquela erva e joga no caldo, um profeta chegou e gritou, opa, a morte na panela. Esse caldo aqui tá... Essa erva é o quê? Está envenenada, envenenou o caldo aqui, a morte na panela. Aí o que fizeram? Jogaram farinha ali na panela, tiraram a morte na panela. Mas então, a morte na panela representa o quê? Toda falsa doutrina, toda má doutrina. Mas então, meus irmãos, por isso, quando a gente fala de salvação, que eu estou estudando aqui, que muitos querem o quê? Se a gente acredita, se nós cremos que Jesus ele predestinou algumas pessoas
para serem salvos, ele escolheu algumas pessoas, ele determinou que algumas pessoas fossem salvas, então nós estamos limitando o sacrifício da cruz do Calvário. Porque a Bíblia fala assim que Deus amou o mundo de tal maneira. Ó, Deus amou o mundo de tal maneira. Não foi alguns. Deus amou o mundo. É claro que o sangue de Cristo, vamos dizer assim, ó, Jesus derramou seu sangue para todos, mas o sangue de Jesus é eficiente só na vida daqueles que creem. Olha que interessante. Não é ou não? Aí você pode perguntar, mas por que muitas pessoas vão para o inferno? Por que muitas pessoas são condenadas? Por quê? Porque não creem. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Olha que interessante. Então é isso. Então, com todo respeito aos nossos irmãos calvinistas, mas eles acreditam assim, os calvinistas, nós seguimos, ó, até aqui, ó, nós seguimos uma teologia aqui, a nossa teologia, a gente pega a visão, a teologia arminiana. Então, se alguém perguntar, nós somos pentecostais e seguimos a visão, a teologia arminiana. Porque a teologia arminiana é isso. Nós o quê? Nós cremos o quê? Que a graça de Deus pode ser... A graça de Deus, ela é irresistível ou irresistível? Acho que a pessoa pode resistir. Irresistível é o quê? O que é irresistível? Irresistível é um negócio que você não pode resistir. Não pode falar não. Então, os calvinistas, eles acreditam que se você é escolhido, se o Maurício é escolhido, não tem como você resistir. Não tem como você cair. Uma hora Deus vai te pegar, você vai ser salvo. Porque Deus te escolheu. Então, mas Armínio vem debatendo essa controvérsia. Por isso que ele fala, não, a graça pode ser resistida. Alguém pode falar não. Você está entendendo, Maurício? Então a gente tem que tomar cuidado. Quem tem promessa não morre, ele é escolhido, uma hora Deus vai pegar, uma hora vai vir pela dor. Calma, gente. Não é verdade? A gente tem que tomar cuidado com isso daí. Que nem sempre vem pela dor também. Na cruz não tinha 2 ladrões? Na mesma condição, no mesmo estado. Um estava zombando e o outro não. O outro estava crendo. Mas se eu for ver em Lucas, os dois estavam zombando. Mas o que a gente comentou ontem, Maurício, quando aquele ladrão viu escrito Rei dos Judeus, o que ele pensou? Uma conjectura. Se ele é rei, ele tem o reino. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Se arrependeu. O que Jesus falou? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aí entra também a escatologia, uma conjectura, porque desde Adão até o seio de Abraão, aonde que era o paraíso? Vamos dizer assim, o seio de Abraão era nas partes mais baixas da terra, né? É o seio de Abraão. Está lá em Lucas, que é o estado intermediário, que a gente vai estudar também. Mas até a cruz de Cristo, nós podemos dizer que após a crucificação, a ressurreição, Jesus pega o seio de Abraão e transporta para o paraíso. Como nós sabemos hoje que o crente, quando morre, quando um servo de Deus, ele morre, porque a Bíblia vai dizer que a morte dos santos é preciosa à vista do Senhor. Olha para você ver. Quando um crente morre, isso daí é precioso à vista do Senhor. Porque morreu salvo, venceu. Venceu. Então, como a gente sabe hoje que quando um crente morre, ele vai para o paraíso? Na hora. O ladrão na cruz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. E Paulo, lembra que Paulo fala, não sei se foi no corpo ou fora do corpo, um homem que subiu até o paraíso, que foi ao terceiro céu. O terceiro céu é onde? É o paraíso. E Deus está onde? Acima do terceiro céu. Acima, né? Mas o que? Então, quando um crente morre, ele vai para o terceiro céu, ele vai para o paraíso. E também tem um outro debate também, que tem alguns que acreditam que a pessoa fica... Que quando um crente morre, fica o quê? Purgatório. Ele está dormindo? Não, purgatório também já é outra... com todo respeito aos nossos irmãos, mas o catolicismo, ele acredita que é o purgatório. E eu estava vendo aqui nesse livro aqui, um dos motivos da reforma. Quem já ouviu falar de Martinho Lutero? Alguém já ouviu falar? Alguém sabe dizer alguma coisa sobre Martinho Lutero? Martinho Lutero. Eu também sei pouco, irmão. A gente está aprendendo aqui. Não foi o que meio que revolucionou? Ele quando viu que a Igreja Católica havia muitos... Um exemplo, indulgência, que a pessoa tinha que pagar... Que tinha um padre que era o seguinte, cada oferta que você dava, quando caía na bolsa dele, ele falava que uma alma era resgatada do purgatório.
Então, a Igreja Católica pregou muito isso daí. Era o período da Reforma. Indulgência, que você tinha que pagar. Martinho Lutero falou, não, isso daí está errado. Então ele foi um grande reformador. Ele pregou as 25 teses na porta da igreja de Wittenberg. As 25 teses. Aí, resumindo, o lema da grande reforma, por isso que ele viu que estava tudo errado. A palavra final não é de pastor, não é de papa, não. A palavra final é da Bíblia. Não é verdade ou não? A autoridade final é da Bíblia. Então ele foi um grande reformador. Os irmãos pesquisam aí, Martinho Lutero, um grande reformador. Até que o lema da reforma foi o quê? Os 5 solas. Eu até comentei para você num vídeo 5 solas. Para resumir, quais são os 5 solas? Sola Escritura, somente a Escritura. Porque naquela época, somente a Escritura, sola Escritura, solos Christus, somente Cristo, sola graça, somente a graça, sola fide, somente a fé, e sola deu glória, somente a Deus da glória. Então esse é de Armínio, dos pentecostais, esses são 5 solas. Então Martinho Lutero, ele foi o estupim da reforma. Até que o dia da reforma, até que as pessoas aí seculares, elas comemoram o dia da bruxa, que é no dia, quem sabe que dia que é? Acho que é novembro. Você quer, é outubro, isso, eu não lembro. Mas eles falam, né? Mas é o dia da reforma, ó, para você ver. Foi o dia da reforma mesmo, que Martinho não aceitou essas coisas que eram impostas para a Igreja Católica. Falou, isso aí está errado. Então ele foi um grande reformador. Então, esse aqui, nós podemos ver Armínio, né? Jacó Armínio, ele veio defendendo essa questão também da reforma, também defendendo a questão que a salvação ela pode ser resistida, Maurício. Nós podemos resistir à graça, mas Calvino não. Né? A teologia dos calvinistas fala que não. Se você é escolhido, não tem como você resistir à graça. Resistir à graça é quando a pessoa não quer receber? Significa assim, aquele que está de pé toma cuidado para que não caia. Isso mesmo, quer dizer que você não tem como você rejeitar a graça a Deus. Se ele tem uma chamada na tua vida, se ele te escolheu, ele vai te pegar e você vai ser salvo. Você não tem como. Mas aí a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina, tem lá em Atos capítulo 7, que eles resistiram ao Espírito Santo. Não tem como você resistir? Se você não quiser, Deus vai te obrigar? Não. Essa é a questão. Mesmo aí eles falam, não, mas se você é escolhido, não tem como você resistir. Você é profundo, é forte. Isso aí tem várias. Então isso aí não é um debate que começou agora, isso aqui já vem anos. Mas nós cremos, meus irmãos, nós de Armínio, eu estou lendo isso aqui, nós cremos que a graça de Deus ela pode ser resistida. Aquele que está de pé, toma cuidado para que não caia. Porque mesmo você não querendo, o que ele chamar na nossa vida vai acontecer. Mesmo não querendo. Isso, a salvação. Está predestinado a ser salvo. Só vou ser salvo. Escolheu você para ser salvo. Se você mas aquela obra que ele tinha. E ele não, você sim. Falando na questão de salvação. Na questão de salvação, se você é um escolhido, se você é escolhido, uma hora ele vai te pegar, mesmo se você. Não adianta você resistir, que você vai ser salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. E aí? For no único suspiro da sua vida. Mas você vê um negócio. É ser salvo. Mas você vê como um negócio é polêmico? Vai ser errado, né? Então, mas na verdade, a gente acredita o quê? A gente acredita no. Aí que entra o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio vamos dizer assim, o livre-arbítrio é a capacidade que Deus nos deu de escolher, de escolha entre o bem e o mal. Que nem Deus podia ter impedido Adão de não pecar, de não errar. Olha um exemplo aí. Ele poderia, mas Deus colocou o que? Adão, se você comer, você vai morrer. Ele teve a escolha. Deus não pode. Ele escolheu fazer. Deus não pode ir contra. Ele não pode ir contra aquilo que ele mesmo determinou, que é o livre-arbítrio. Ele te deu a mesma coisa, Caim matou Abel, não é polêmico? E aí? Deus podia impedir Caim de matar Abel? Não é pra você ver. E aí? Caim não matou Abel? Judas também teve consequência. Então tudo é questão de livre-arbítrio. As pessoas, na verdade, as pessoas não são, as pessoas que não são salvas não são porque decidiram não crer.
Mas não é essa questão aqui, tá bem? Glória a Deus. Vamos lá. Ó, a matéria nossa, o negócio é bem, isso aí já vem anos. Você pode ver, estudar sobre Calvino, Armínio, o negócio é bem, né? Eu nunca ouvi isso aí, Armin. Então, mas nós seguimos, nós seguimos assim a teologia de Armínio, porque a gente crê, porque Paulo mesmo vai dizer, aquele que está de pé, toma cuidado para que não caia. Então, para Calvino, não tem como você cair e resistir à graça. Porque se for assim, então eu posso estar no pecado, viver de qualquer jeito, que uma hora Deus vai me pegar e vai me salvar. O arrependimento. Então, se a pessoa não se arrepender, qual que é a matemática de Deus? Arrependimento mais fé em Jesus é igual a salvação. Quer dizer, então a questão é o arrependimento. É que nem nós aprendemos no seminário, que é pela fé também, né? Pela fé. E não pelas obras. Então, Cristo morreu por todos, né, meu? Cristo morreu por todos. Ele não faz acepção de pessoas, ele morreu por todos. Mas é eficiente naqueles que creem. Né? Mas a oração do justo pode vir seus efeitos. Amém? O meu irmão, a gente parou aonde mesmo? Na página 17, né? Na verdade, escatologia, na verdade, é que aqui já, né? Mas a gente pode ver que escatologia, na verdade, é que a gente pegou, quando a gente fala da vinda do Senhor, nós sabemos que a vinda do Senhor é em duas fases. Sim ou não? Sim. Por que duas fases? A gente tem que me falar duas fases porque primeira, vamos dizer assim, ó, não tem um versículo na Bíblia, Apocalipse capítulo 1:8, vamos ver. O que os irmãos entendem por esse versículo aqui, ó? Meu irmão, a gente está aqui para aprender. Interessante esse aqui, ó, 1:8. Isso é legal. 1:8. Quem já... Ó, capítulo 1, versículo 8. Apocalipse 1:8. 1:8. Pode ler? Todo olho verá. Esse é 1:8. Não, é o 7. É o 7. É o 7. Capítulo 7. Ó. 6 e 7, ó. E nos fez reis e sacerdote. Capítulo 8. Capítulo 1, versículo 6 e 7. Que é uma metáfora, né? Ó. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém? Eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo o que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então todo olho verá. E aí? A Bíblia fala que todo olho verá. Então a gente aprendeu isso aqui. A gente está vendo, como assim todo olho verá? No arrebatamento todo olho verá? Eu acredito que sim. No arrebatamento todo olho verá? No arrebatamento, se for Tá aqui, todo olho verá, gente. todo olho verá. Não é verdade? Todo olho verá? Sim. Todo olho verá. Porque ele vai vir no arrebatamento, todo olho não verá? Vai. Não, todo olho verá não. Olha por que não. Não, né? É porque, ó, eu fiz assim, né? Ó, mas na verdade, mas não tô. Porque é o seguinte, ó, no arrebatamento do Senhor, se a gente for, é uma palavra meio assim, porque o arrebatamento é secreto, se a gente for ver. Porque, na verdade, Paulo vai dizer que a gente aprendeu isso aqui, Mateus, olha aqui. Aqui, ó. Nossa, ali foi bom. Vamos ler ou não? Ó. Quem quer que se achegue... Não, isso daí a gente fala, mas não é. Que há essa confusão, às vezes a gente fala, né? O Senhor vai vir, né? Como que é? Todo olho verá. Isso daí é normal, essa dúvida, a gente... Bom, quem quer que se achegue à verdade da segunda vinda de Cristo, pela primeira vez, fica perplexo pelas descrições aparentemente contraditórias sobre ela. Ele lê que Cristo voltará para os seus, que todo mundo o verá. Olha para você ver. Então não é só a gente que tem essas dúvidas, não é só os irmãos. Ó, todo mundo o verá. Ele virá para julgar as obras dos crentes, e que virá para julgar os homens, de maneira geral, etc. Lê acerca da ressurreição dos salvos, da ceia das bodas, do conflito com o anticristo, as suas falanges,
de Satanás ser amarrado. Satanás vai ser amarrado. Não lembra quanto tempo Satanás vai ficar amarrado? Alguém lembra? 1000 anos. Então quer dizer, Satanás, tem gente que fala que Satanás está preso. Alguém já ouviu falar que Satanás está preso? Está amarrado? Não. Eu já ouvi falar também. Já ouviu falar? Eu ouvi falar que ele é muito pior que ele. E onde ele está atuando? Onde ele atua hoje? Aqui na Terra. Na Terra. É verdade, na Terra. Nos lugares celestiais a nossa luta aqui, ó. Ele habita. E alguns falam, não, o diabo está no inferno, está lá. É claro que tem uns que estão acorrentados no abismo. Mas Satanás está solto. Bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Não tem essa que ele está preso. A gente tem que tomar cuidado. Aqui, ó. Que Satanás será amarrado, ó, do estabelecimento de um reino terrestre e do julgamento do grande trono branco. Como vai reconciliar todas essas declarações? Qual é a ordem dos eventos? E por isso que é bom estudar escatologia, ó, Maurício. A matéria ajuda a gente organizar os eventos. Como que vai ser primeiro o arrebatamento, depois o que virá depois do arrebatamento, o que vai acontecer depois do arrebatamento. A gente vai aprender sobre os 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, tudo na ordem. Então, por isso que eu falo, o estudo da teologia é bom porque ela organiza a matéria, ela organiza os assuntos. Nessa questão que a gente está aqui, ó. Do estabelecimento de um reino terrestre, do julgamento do grande trono branco. Como vai reconciliar todas essas declarações? Uma pergunta. Qual é a ordem dos eventos nesse quadro? Onde os acontecimentos se sobrepõem uns aos outros? Muitos perdem a esperança de encontrar um programa definitivo através deste labirinto profético e denunciam todos os que acham poder chegar a qualquer conclusão final. Cremos que a chave para este problema pode ser encontrada no fato de haver 2 fases em sua vida. Entendeu aqui, Maurício? Aqui a gente já dá para ter um norte, não dá? Então, como que é? A vinda de Jesus é o quê? Em 2 fases, ó. 2 fases. Arrebatamento, que a gente vai ver, e todo olho verá depois. 2 fases. Assim vemos que ele virá no ar. Então, na primeira vinda, olha que interessante, ele virá no ar. E algumas coisas acontecerão no ar. E vemos que ele virá à terra. E que outras coisas se darão na terra. Consideraremos os 2 aspectos um pouco mais. Agora vai abordar. Então, o que dá para entender então aqui, Maurício? Na primeira fase, o que acontece? É a igreja que vai ao encontro dele. É a igreja que sobe. Ele vai até as nuvens, ele não toca na terra. Então, na primeira fase, é a igreja que vai. E na segunda, a igreja vem com ele. Olha só. Então, na primeira vinda, Cristo vem até as nuvens. Paulo fala, os mortos ressuscitarão primeiro, que está lá em Tessalonicenses. Isso aqui está na Bíblia, meus irmãos. Olha aqui a primeira fase. Ó. Eu vou ler 1 Tessalonicenses, aqui, capítulo de número 4. Aqui, ó. Capítulo de número 4, que fala do arrebatamento. Aqui, bem, em 1 Coríntios, capítulo 15. E a palavra arrebatamento significa, a gente já estou, no grego significa harpazo, significa tomar com força ou com violência. É como uma águia vir ali, pega a sua presa e tira ela. Então, olha o que Paulo vai dizer. Então, arrebatamento, aqui, ó, capítulo de número 4. Aqui é o texto que fala, ó. Isso aqui é escatologia. E alguns falam que vai ser um piscar de olhos, 7 milésimos de um segundo. Olha aqui. E alguns chegam a falar que quando a gente fala de arrebatamento, a gente trata de arrebatamento. Mas tem muitas pessoas não acreditam mais no arrebatamento da igreja. Fala que é tradição. Mas na verdade, arrebatamento não é questão de tradição. É a razão da nossa fé. Entendeu? É mais do que tradição, é o que nós cremos. Mas olha aqui, ó. Um texto que fala sobre o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Que ele vai também abordar. Está aqui na apostila, aqui, a gente já vai ler aqui, ó. Sua vinda no ar. Olha aqui, ó. A declaração mais clara disto encontra-se em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 16 ao 17. Onde lemos que Cristo descerá do céu. E que os crentes serão arrebatados para um encontro com ele no ar, irmãos. Olha só que lindo isso aqui, ó.
Não, não é Netflix isso aqui, né? Mas não é, a pessoa fala, mas você fala, o homem natural não compreende as coisas naturais, né? Você fala uma pessoa que é meio carnal, vai falar, não. Mas não é Netflix nem filme de Hollywood aí, não, o negócio. Não, mas como? Vai encontrar, não é verdade? Não vai encontrar ele no ar, irmão. Eu creio nisso daí. Eu creio no arrebatamento da igreja. Eu creio. Olha aqui, ó. Ao encontro com ele no ar. Fala de nos reunirmos a ele. Alguns, né, segundo a tradição, que morreu de velhice. É João. Os outros apóstolos morreram martirizados. João foi o único dos apóstolos, segundo a tradição da igreja, que não foi martirizado, que morreu de velhice. Olha só, isso aí foi abençoado. Não foi abençoado. Esse daí foi abençoado. Quantos anos ele morreu? Não, e ó, pra você ver que ele foi lançado lá na ilha de Patmos, né? Não fala lá que ele foi lançado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Porque os imperadores, naquela época, era Apocalipse, João, era o imperador, se não me falha a memória, Domiciano. E Domiciano, os imperadores, queriam ser adorados. E João falou, eu não adoro. Só Jesus é digno de honra e glória. Então, por ele não adorar o imperador, o que aconteceu? Mandaram ele para a ilha de Patmos. Para morrer na ilha. Que quem ia na ilha não saía mais. Mas o que acontece quando ele está na ilha? Quando ele está na ilha para morrer, o céu se abre e ele tem revelação. Deus revela para ele o Apocalipse. Onde se escreveu a carta de Apocalipse. Acho que foi mais ou menos 90 anos depois de Cristo. Depois da ressurreição de Cristo. 90 anos depois. É isso mesmo aqui, ó. Apocalipse. Só me lembra aqui de onde a gente está. Por para a gente não. Às vezes eu esqueço. Para a gente voltar aqui. Mas Apocalipse foi escrito isso daí, mais ou menos, ó. 70, 80 anos depois. Olha para você ver. Cristo foi crucificado. Então a gente sabe. Só para a gente chegar aqui, olha que interessante. Qual foi o propósito principal da vinda de Cristo? Arrependimento? Arrependimento é o lado, vamos dizer assim, o arrependimento é o lado humano. O lado humano é o lado disso, a salvação. Até você me lembrou um negócio que eu estou aprendendo ali naquele livro de Arminio, é interessante. Você já ouviu a gente falar assim, ó? É errado isso daí, a gente falar isso, a gente tem esse costume, você tem que dar o primeiro passo. Eu já preguei isso daí já. Eu sempre falei isso. Mas na verdade não é assim. Se for ver, é claro que a gente fala não no sentido de... A gente fala às vezes por a gente não ter um conhecimento mais aprofundado, mas quando a gente estuda a teologia de Arminio, há alguns pensamentos, Maurício, que falam assim que na verdade a gente tem que dar o primeiro passo na salvação, e não é. A gente nunca deu o primeiro passo, na verdade, na questão de salvação, é Deus que dá o primeiro passo. É Deus que sempre dá o primeiro passo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como homem pecador, ele vai ter condição de dar o primeiro passo na salvação. Então, ó, Deus nos amou, por isso que Deus nos amou primeiro, não é isso? Por isso que nós o amamos. Então, na verdade, é a mesma coisa com uma carta. Quando você manda uma carta para alguém, o que você está esperando? Uma resposta, você responder ao Evangelho. Não é que a gente dá o primeiro passo, não. Deus está esperando nós respondermos à oferta do Evangelho, respondermos à graça. Porque Deus já deu o primeiro passo na cruz do Calvário, varão. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Nós só temos que responder essa graça. Mas olha que interessante. Então, olha aqui. Então, Apocalipse, olha para você ver. Então, Cristo, o propósito principal foi qual? Ele não veio para... eu não vim para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate muito. A principal missão de Jesus foi morrer na cruz. Amém ou não? Porque nós estávamos condenados. Nós estamos aqui porque o inocente morreu no nosso lugar. Quer dizer, então Cristo ele veio, cresceu, e o Evangelho de Lucas, quantos evangelhos? Na verdade é um evangelho, mas a gente tem o costume de falar 4 evangelhos. O primeiro evangelho qual que é, segundo a Bíblia? Alguns falam que Marcos foi escrito primeiro. Mas qual que é na nossa Bíblia? Qual que é o primeiro? Mateus. Mateus apresenta, cada evangelista, o Maurício, apresenta Jesus de uma forma. Mateus apresenta Jesus como rei. Olha só, Mateus, ele tem um propósito de mostrar para os judeus, que o Messias que foi profetizado lá no Antigo Testamento é o Cristo.
Mas os judeus esperavam Cristo como? De uma forma política, como Davi, como um guerreiro. Os judeus esperavam que Cristo ia vir como, não é verdade ou não? Como um político. Mas aí ele vem o quê? Coloca ele numa manjedoura. O inocente Galileu. Ele vem de uma forma simples, sem parecer, sem formosura. Vem contramão daquilo que os... Então, os judeus falam assim, mas como ele? É ele que vai nos libertar de Roma? Porque eles esperavam um libertador. Porque eles estavam o quê? Naquela época, eles pagavam tributo a Roma. Então eles esperavam que o Messias ia libertar eles. Agora, aí vem Jesus e fala assim, vocês têm que amar os vossos inimigos. Não foi difícil para eles entenderem isso aqui até então, para os judeus? Então eles não conciliaram muito assim, mas como? Esse daí é o Messias? Ele é o Messias que nós esperamos, que nós estamos... Não, ele não é o Messias. O pai dele aí é carpinteiro, foi colocado numa manjedoura, de uma família simples, uma família pobre, uma família humilde. Por isso que João vai dizer, veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Porque ele veio de uma forma simples, de uma forma humilde. Então Mateus quer mostrar para os judeus que ele é o Cristo, que ele é o Cristo, ele é o rei dos judeus. Ele apresenta Jesus como rei. Mateus. Por isso que ele cita muita passagem do Antigo Testamento, ele traz uma genealogia, mostrando que Cristo ele veio dos judeus, ele veio da tribo de Judá. Por isso fala assim, filho de Abraão e filho de Davi. Já viu isso na Bíblia? Quer dizer, ele veio da família de... Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou os 12 filhos, veio as tribos, e dessas tribos, da tribo de Judá, veio o Messias. Olha para você ver, veio o Messias. Então Mateus apresenta Jesus como rei. Marcos apresenta Jesus como servo, meus irmãos, isso aqui é lindo. Que veio para servir. Lucas apresenta Jesus como homem perfeito. Como homem perfeito. E João é de meio diferente. O Evangelho de João parece que sobrepõe um pouco, é um pouco diferenciado. Não desmerecendo, mas o Evangelho de João a gente pode ver que ele já começa diferente. Assim, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, João apresenta Jesus já como Filho de Deus, como Deus. Olha só, todas as coisas foram feitas por ele. Olha como que o João já apresenta Jesus como o Filho de Deus. A gente aprendeu numa matéria que a gente estudou de Cristologia, quem lembra? Porque a Bíblia, lembra que a gente leu ontem? O Filho do Homem não veio para ser servido. Por que Filho do Homem? Qual que é a diferença de Filho do Homem e Filho de Deus? A Bíblia nos chama às vezes Filho do Homem e Filho de Deus. Você lembra, Mateus? Os irmãos não querem arriscar? Porque quando a Bíblia fala Filho do Homem, está se referindo está se referindo o quê? Filho do Homem e Filho de Deus. Já viram na Bíblia? Fala assim, Filho do Homem? Por que Filho do Homem? Quando fala Filho do Homem, está se referindo à humanidade de Cristo. O Emmanuel, o Deus conosco. O verbo que se fez carne, o Filho do Homem. E Filho de Deus está se referindo, na verdade, o Filho de Deus na sua origem. Ele é Deus. Tanto que a gente comentou ontem, que aí na teologia eles falam de união hipostática. O que é união hipostática? Os irmãos lembram no tabernáculo? Você vê, Deus ele sempre quis se relacionar com o homem. Tanto porque ele criou o tabernáculo por quê? Porque ele quis se relacionar com o homem. Lembra dos objetos do tabernáculo? E se você for estudar, os irmãos lembram do tabernáculo? Que ele chegou, tá vendendo as coisas lá? Não, ali já era o templo, mas ali quando Deus liberta o povo do Egito, o povo ficou ali, depois, aí Moisés ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, e Deus revela e fala para ele construir, dá a planta do tabernáculo para Moisés. Onde, se a pessoa entrasse ali, e o Espírito Santo, a Bíblia fala que o Espírito Santo capacitou Bezalel, que ele que começou a fazer os utensílios, os objetos ali, ele era... Deus já tinha separado até as pessoas. Tinha certo, e capacitou ele ali, ele tinha esse dom ali na construção ali do tabernáculo, e tinha os objetos, os irmãos lembram? Tinha primeiro o altar do holocausto,
Né? Primeiro era o altar do holocausto. Tinha uma porta só no tabernáculo, ó. Tinha uma porta. Mas na verdade o sacerdote lugar. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Porque era o átrio. No átrio ficava o quê? No átrio ficava o altar de holocausto e a pia. Porque o sacerdote tinha que se lavar as mãos, tinha que se lavar. Então, quer dizer, o altar do holocausto, a santo, e no lugar santo tinha o quê? Tinha a mesa dos pães, tinha um candelabro, com 7 lâmpadas, um candelabro, e tinha o altar de incenso, e tinha o véu. Lembra quando Cristo morreu na cruz do Calvário, com aquele véu que separava? Ele foi rasgado de alto. Olha, ele foi rasgado. Já leram isso daí? Ele foi rasgado o quê? De alto a baixo, irmão. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo, porque a salvação ela vem de Deus. Foi Deus que tomou a iniciativa. Não é? Então, e dentro do Santo tinha a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança era o objeto principal do culto de Israel. Porque a Deus manifestava a sua glória, representava a presença de Deus, a arca. Lembra quando Davi quis pegar a arca ali, de qualquer maneira, colocar nos carros novos, quis levar, a festa foi interrompida e Uzá morreu. Morreu. Porque a arca não era para ser levada em carros novos, era para ser levada nos ombros, pelos levitas. Então, não é de qualquer maneira que nós levamos a presença de Deus. Tinha que ser levada nos ombros ainda. Lembra dessa passagem? Tinha que ser levada nos ombros. Não era, não. Olha, então Davi quis levar no carro novo. E hoje, meus irmãos, não tem muitas inovações, igreja querendo inovar? Preguiçoso. Então, e hoje não tem muitas inovações? Hoje você pode ver que a igreja não está querendo trazer muitas inovações, vamos fazer assim. Não, irmãos, eu estava ouvindo, e nós não precisamos de inovações. A gente não precisa de inovações, porque há mais de 110 anos, há mais de 110 anos, quem já ouviu falar de Daniel Berg e Gunnar Winger? Quando eles vieram lá dos Estados Unidos, eles vieram lá daqueles lados lá da Europa. Só ouvi o que você falou. Daniel Berg, olha para você ver como o Pentecostal, olha para você ver como essa teologia pentecostal chegou no Brasil. Daniel Berg e Gunnar Winger vieram num navio Clemente, na 3ª classe. Eles chegaram no Brasil e eles não sabiam falar português. E o que aconteceu? Eles foram na Igreja Batista. E tem alguns da Batista que eles são tradicional, não acreditam no batismo do Espírito Santo, em falar em língua. E quando esses dois chegaram, Daniel Berg e Gunnar Winger, eles foram morar no porão da Igreja Batista. E eles foram expulsos de lá, porque eles começaram a falar em língua estranha. O povo falou, não. Expulsaram ele de lá. Por que expulsaram? Porque eles estavam pregando que Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Eles foram expulsos. Mas, então, há mais de 110 anos, a gente continua pregando. Então, a Igreja Assembleia de Deus cruzou o centenário pregando. Ele cura, ele salva, ele batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Então, a gente não precisa de inovação, irmão. Não é verdade? Não. Se o Evangelho não mudar, não transformar, não trazer, nada mais faz. Então, hoje a gente pode ver muitos querendo levar a presença de Deus, o quê? Em carros novos, carros de bois. Então, Davi tentou fazer dessa forma aqui, Mas depois ele foi ver na palavra, falou, não, é só os levitas. Tem que se santificar. E uma coisa que a gente tem que aprender. Qual foi a primeira coisa que Moisés aprendeu quando ele teve um encontro com Deus na sarça? Isso aqui. Lembra da sarça, Maurício? Estava com 80 anos Moisés já. Olha para você ver, nunca é tarde para a gente recomeçar. E nunca é cedo demais. Nunca é tarde para a gente reconstruir, para a gente recomeçar, para a gente se levantar. Nunca é tarde, amado. Olha só, nunca é tarde. E por que nunca é tarde? A gente pode ver, sabe por quê? E Joel, o profeta do avivamento, ele se levanta e fala assim, e derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Nunca é tarde. Nunca é tarde, varão. Então, Moisés o quê? Moisés está com quase 80 anos de idade. O que acontece? Deus sabe para ele tirar essa... Na sarça, ele tem um encontro com Jesus na sarça.
E depois, reverência. A primeira coisa que a gente tem que aprender, na verdade, quando ele se converte, Moisés, o negócio é o seguinte: na sandália você traz resíduos do Egito. Então, na minha presença, você não pode ter nada do Egito na minha presença. Tira a sandália, a gente vai começar aqui. O culto vai começar. Tira a sandália que o culto vai começar. Não é verdade ou não? Guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Não fala isso ou não? Então, reverência, irmão. E às vezes a gente vê no culto, né? Reverência. Então, e olha para você ver. Então, Moisés tem um encontro com Deus ali na sarça. E depois da sarça, a vida de Moisés nunca mais é a mesma. Depois da cruz, a nossa vida nunca mais é a mesma, mano. Aleluia. Não é verdade, não? Depois da cruz, a nossa vida nunca mais é a mesma. Aleluia. Paulo, depois da cruz, se tornou um grande de perseguidor, foi perseguido e se tornou um dos maiores missionários, pregador e mestre do cristianismo. Depois da cruz, mano. Olha só. Teve um encontro, né? Teve um encontro. Quando um homem e uma mulher, Maurício, quando um homem e uma mulher tem um verdadeiro encontro com Jesus, grandes transformações acontecem. Não é verdade, não? Depois da cruz, nós somos mais o mesmo, Gabriel. Então, meus irmãos, olha que interessante. Glória a Deus. Como não é pulando para cá, né? Estava na questão da arrebatamento. Mas, meus irmãos, mas é isso daí. Então, a primeira vinda do Senhor, voltando para a apostila aqui, então a primeira vinda do Senhor será o quê? Nos ares. Não é verdade ou não? Nos ares da lua. A gente ali, João, lembra? Que a gente entrou na questão João capítulo 14. Não é isso? Glória a Deus. Mas só quero... João 14. Mas eu só quero concluir um negócio, um ponto que eu achei interessante. Olha que interessante aqui, Maurício. Só um ponto onde a gente lê 14. Eu gostaria de... Eu aqui, Ó o desenho mais ou menos do tabernáculo. Dá licença aqui, mais ou menos, como que era. Aí, Tem as colunas, quase. Aí você pode pesquisar sobre. E tudo aqui aponta para Cristo, ó. Ao tabernáculo. É dessa forma. Aí, ó. O tabernáculo. E eu coloquei aqui, até marquei, ó. O altar do holocausto tinha porta. O altar do holocausto representa a cruz. Porque não tem como o homem se aproximar de Deus. O homem só é aceito diante de Deus se passar pela cruz, por causa do sacrifício da cruz do Calvário. Porque nós somos porque a Bíblia fala assim, as nossas justiças são como trapo de imundícia, irmão. Mas nós somos, quem nos justifica é Deus. Nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus. Mas o altar do holocausto é a cruz, o lavatório é a lavagem pela palavra, tinha a mesa, que significa o pão que desceu do céu, tinha o lugar santo, né? E tinha o candelabro que iluminava o lugar santo. E Jesus é a luz do mundo, né? Ele fala, e vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Tinha também o altar do incenso, que representa Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós. A arca da aliança, que aponta para Cristo, que a arca ela era feita de ouro e de madeira e revestida de ouro, que representa as duas humanidades de Cristo, Cristo plenamente homem e plenamente Deus. E Jesus, ele é a arca encarnada. A própria Jesus, né? Então a arca, ela representa a presença de Deus. Mas amém? Glória a Deus. Só para a gente... Vamos lá então. Voltando aqui para a apostila. Todo olho verá. Então a primeira fase, Jesus não toca na terra. É a igreja que sobe. Na segunda fase, a Bíblia fala que ele vem e ele pisa no Monte das Oliveiras. Olha lá. Sua segunda vinda. Ponto 2. Vamos virar a página aí. Sua vinda na terra, que fala que todo olho verá. Porque é o seguinte, numa ordem cronológica, como que vai ser? Arrebatamento da igreja, eu até li esse livro aqui também, eu indico para os irmãos, esse aqui foi de um amigo meu, pastor Juliano, eu fui no lançamento do livro dele, né, pastor Juliano Fraga, que teve, a gente conheceu. Eu tenho muitos livros, né, meus irmãos, esse aqui da Ibadep também, é muito bom, tem esse aqui, tem vários livros, esse aqui do pastor Juliano Fraga também é muito bom. Ele também explica, ele traz uma ordem cronológica dos fatos. Como uma ordem cronológica? A gente está aqui, a gente é arrebatado. A igreja é arrebatada. Quando a igreja é arrebatada, ela participa de 2 eventos no céu. Quais são os 2 eventos?
tribunal de Cristo, quando um crente é arrebatado, possa ser que ele pode perder a salvação? Quando o crente é arrebatado? Depois que ele for arrebatado, ele ainda corre o risco de... Pode. O juízo, sim. Não. Depois que foi arrebatado. Não, sabe por quê? Porque a gente vai ter um corpo glorificado. É interessante, essa pergunta é boa, porque a gente tem que fazer diferença. O juízo, lá de Apocalipse, capítulo do trono branco, que vai abrir o juízo não é para crente, o juízo final é para ímpio. O juízo final? O juízo final é para ímpio, não é para crente. Olha aí, ó, vamos ver lá, ó. João capítulo Apocalipse. Porque é o seguinte, quando o crente for arrebatado, ele já está salvo. Se você for arrebatado, você está salvo. O arrebatado, você fala, o corpo da gente já sobe também? Sobe tudo. Não estou falando de arrebatamento. Arrebatamento. A gente está aqui agora. Está aqui, sobe todo mundo aqui. Todo mundo, os crentes. A igreja sobe. A igreja vai. A igreja vai ser arrebatada. A igreja, já ouviu falar? Você vai ficar as vestes, né? As vestes, carro, vai ficar tudo aqui. Vai ficar tudo aí. Só vai corpo só e... Fica tudo pro testemunho de Então Jeová. a gente vai estar inconsciente lá no céu. Vai estar inconsciente que a gente está lá no céu. Isso. Num corpo glorificado. Num corpo glorificado. Esse é o arrebatamento. Que tá, olha, isso daí a gente pode ver. Que tá em 1 Coríntios capítulo 15. Mas ele vai dar as vestes brancas pra gente. Aqui, ó. É um capítulo inteiro, Paulo fala sobre É a hora que entra aquela parte do terceiro céu, onde a gente vai ficar. É isso, depois do arrebatamento? Oi? Aí, acontece o arrebatamento, a igreja vai subir. Daí nós os salvos. Certo. Daí a gente vai ficar no terceiro céu. Que é o jardim bonito, paraíso. Na verdade, a gente vai... Porque é o seguinte, aqui, ó, vamos lá, vamos ver lá. Aqui, ó, 1 Tessalonicenses fala. A gente vai ficar, na verdade, porque na verdade já, hoje, quem morre em Cristo, um exemplo, eu morro agora, eu estou salvo, eu morro. Na verdade, a morte para o crente, pro crente é apenas um passaporte para a vida eterna, para estar com Cristo, é lucro. O viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Eu vou estar. Agora, um exemplo. Aqueles que morreram. Eu acho que os que morreram. Aqui, vamos lá. Já vão Primeira Tessalonicenses, está aqui, gente. Ó. Céu, que ele falou. Agora os que são arrebatados já vai os que direto. morreu sem Cristo vai ressuscitar. Aqui, Maurício, ó. Tá aqui, ó. Que morreu sem Ó, Cristo. quem morre agora, antes do arrebatamento. Quem morre antes do arrebatamento. Eu acho. O corpo tá no túmulo lá agora. Vai esperar julgar. É isso. Por isso que, ó, aqui, ó. Mateus, olha aqui, ó. O homem é composto do quê? Tricotomia. Ele é espírito, alma e corpo. Há uma questão porque, na verdade, eu creio que a alma e o espírito não se separam. Na verdade, o corpo é a mesma coisa o carro lá. O carro é o corpo. O carro só anda se eu for lá ligar a alma, entendeu? Não. O corpo, até aqui, ó. 1 Tessalonicenses fala que nós somos corpo, alma e espírito, gente. Olha aqui, ó. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Olha que interessante aqui, ó. Achei, ó. Aqui, ó. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito. Eu sempre falava assim, ó. Corpo, alma e espírito. Mas não, ó. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo. Olha a ordem que começa. Por quê? Não é interessante? Sempre eu falava assim, ó. Corpo, alma e espírito. Mas, ó. O Deus de paz vos santifique em tudo. Aí ele começa espírito, alma, porque a santificação ela tem que começar onde? De fora para dentro ou de dentro para fora? Por isso que ele começa espírito, alma e corpo. Não é interessante? O Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, e sejam plenamente conservados. Mas ó, então o homem é tricotômico, ou seja, o homem é um elemento, é um ser composto de espírito, alma. Então o homem é composto de espírito, alma e corpo. Mas ele também é uma matéria interessante, é antropologia, a doutrina do homem. A gente vai estudar. Mas só que ó, o espírito, Maurício, ó, o espírito é o elemento espiritual do homem. O espírito de Deus se relaciona com o nosso espírito. Por isso que quando o homem morte significa separação. O homem que está no pecado aí fora, que não crê em Cristo, ele está morto, o espírito dele está morto.
O espírito dele está morto. Quando a pessoa aceita Jesus, quando ele crê em Jesus, ele se arrepende, o espírito vem e vivifica o espírito dele. Então ele passa a se relacionar com Deus. Então, o nosso espírito é a parte que se conecta com Deus, que se relaciona com Deus. É através do espírito, do nosso espírito, que a gente se relaciona com Deus. Ó, e a alma? Que parte que é a alma? A alma é a parte intelectual que a gente pensa, que a gente tem saudade, que a gente sente, que a gente chora. É tudo na alma. A alma é a parte do sentimento, do raciocínio. A alma é o elemento intelectual do homem. Quer dizer, e o corpo é o elemento físico do homem. Então, com o espírito, a gente se comunica com Deus. A alma é o elemento intelectual do homem, o corpo é o elemento físico do homem. Isso faz do homem um ser espiritual, racional e físico. Ó, com o espírito, o homem adora a Deus. Com o espírito, o homem adora a Deus. E os verdadeiros adoradores. Lembra que aquela mulher tinha uma dúvida? Não tinha uma dúvida? Qual que era a dúvida da mulher? Senhor, aonde eu devo adorar? Em Samaria ou em Jerusalém? Ela tinha uma dúvida. Uns falam que é em Jerusalém, uns falam que é... Aonde eu devo adorar? Aí Jesus fala assim, ó, nem lá e nem aqui. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Com o espírito a gente adora a Deus. E aquela mulher, amado, olha para você ver, essa passagem é linda, não é verdade? Enquanto Jesus está conversando com aquela mulher, os discípulos foram aonde? Lembra? Eu já falei isso aqui umas 10 vezes já. Está na Bíblia. Comprar comida, Maurício. Eles foram na cidade comprar comida. Você pode ver, Jesus estava com fome e com sede também. Ele está sentado lá e os judeus não conversavam com o samaritano. E naquela época ainda, a mulher naquele contexto não era bem mais... Era muito mais difícil para a mulher, não era naquela época. Até hoje a gente pode ver dos muçulmanos, a mulher ainda é um pouco oprimida, não é? É meio complicado. Ainda mais naquela época de Jesus, se você for estudar o contexto da mulher, era difícil. Imagine Jesus agora está no poço de Jacó conversando com a mulher e os discípulos chegam. Se fizesse um pré-julgamento, às vezes você vai evangelizar, entregar um folhetinho, claro que a gente tem que vigiar, mas imagine se eles fizessem um pré-julgamento. Jesus está evangelizando aquela mulher. Eu estou com sede. Mas você está com sede, você não tem nada, como você vai tirar água do poço? Jesus fala assim, ó, se tu soubesse quem te pede água, você lhe pediria, eu te daria água viva. E quando os discípulos chegam a ver Jesus conversando com a mulher, olha que interessante. Aí os discípulos chegam com o quê? Com comida. Mestre, está com fome? Como que ele fala assim, ó, a minha comida é fazer a vontade de meu Pai. Mas olha que interessante, Maurício. Quando Jesus conversa com a mulher, olha para você ver a sabedoria. E a gente fala assim, a gente quer ser alguma coisa, não quer, Maurício? Olha o que eu aprendi, meu. Jesus, ele pediu o que para a mulher? O próprio Deus, Maurício, ele pediu um favor para a mulher, então. Ele se fez inferior à mulher. Não foi ou não? Ele não se colocou inferior à mulher ou não? Olha o próprio Deus. Ele pediu, né? Ela foi buscar lá. Então, ele pediu um favor para ela, não pediu? Olha para você ver como que ele é... Então, amado, hoje, olha para você ver como a gente tem que aprender muito com Jesus, né? Ele foi servo, varão. Ele se fez inferior àquela mulher. Me dá água de beber, por favor, eu estou com sede. Mas aí, Jesus conversa com ela e ele começa a aumentar o nível do diálogo. Aí ele chega para aquela mulher e fala assim, chama o teu marido, né? Que ele fala. Ela fala assim, eu não tenho marido, né? Ele fala assim, disseste bem, se tivesse 5, e o que você tem agora não é o teu marido. Ela fala assim, aí ó, ela já começou a falar assim, eu já vejo que você é profeta, que tu é profeta. Aí vai aumentando e ela fala assim, ó, aí ele fala assim, ó, eu sou o Messias que fala contigo. Aí o que ela faz? O que ela faz? Larga o cântaro, certo? Ela deixa o cântaro, você vê, ela até deixou o cântaro. E o cântaro significa o passado, a gente tem que deixar o cântaro, ela deixou o cântaro agora.
Você vê, ela foi buscar água, no fim deixou até o canto, ele correu para a cidade e falou assim, ó, eu achei o Messias. Maurício, enquanto os discípulos não entenderam, não pegaram, voltou com comida, aquela mulher volta com almas. Olha só, ela traz praticamente quase toda a cidade para Jesus. Aí depois os samaritanos ficaram 2 dias, se não for a memória, 2 ou 3 dias com Jesus, e falaram assim, agora nós cremos não pelo testemunho da mulher, porque nós vimos e cremos que ele é o Messias, o Salvador do mundo. Então, enquanto os discípulos voltam com comida, voltam com coisas, e hoje a gente está preocupado muito com coisas, não está, mano? Não é verdade? Com coisas, meu. E as almas? E aquela mulher, ela entendeu, ela voltou com almas. Olha só. Eu lembro até uma vez um estudo de um pastor, ele falava assim na mensagem, naquele dia, o que você é? O que nós somos? Compradores de pão ou conquistadores de almas? E aí? E aquela mulher volta com almas. Então, Maurício, quer dizer, olha para você ver, depois do encontro com Jesus, então com a alma, com o espírito, o homem adora a Deus, em espírito e em verdade. Com a alma, o homem crê e obedece, que é a parte da inteligência, do raciocínio do homem. A alma. E com o corpo, o homem serve a Deus. E antes do encontro com Deus, o que tem na nossa alma? O que Jesus vai falar? Do coração do homem procede homicídios, adultério, tudo procede do coração do homem, amado. O nosso homem, o pecado habita na nossa alma. O homem foi afetado pelo pecado, a alma nossa é afetada pelo pecado. Você pode ver que a nossa inclinação é para o mal. Não é ou não? Essa é a nossa luta. O apóstolo Paulo diz, eu que é bem, eu não faço mal, o que é mal, eu faço. Então, o homem é pecador. Dentro de nós existe uma natureza pecaminosa. Mas a diferença é que nós fomos salvos pela graça e o pecado agora, após nós aceitarmos a Cristo, o pecado não tem domínio mais sobre nós. Nós não somos mais escravos do pecado. Romanos capítulo 8. Né? Agora nós somos guiados pelo Espírito. Entendeu ou não? A questão? Não que a gente não peca, a gente não erra. A Bíblia fala que aquele que não tem pecado foi mentiroso. Mas o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Nós não somos mais escravos do pecado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho verdadeiramente vos libertar, serei livres. Então, entendeu essa parte do corpo, da alma e do espírito? Então, Maurício, o que? Quando um crente morre, a alma e o espírito já está no paraíso, consciente. Alma e espírito. Está no paraíso. No momento do arrebatamento, no momento do arrebatamento, o corpo está lá no cemitério, lá da. Como chama ali? Você tem um crente ali? No Colinas, aqui mesmo do centro, como chama isso? Que rua que é ali? Coronel Germano. Na Coronel Germano, no cemitério? Tem um crente lá, o corpo do crente está lá, na Coronel Germano. No momento do arrebatamento, eu não sei como vai ser, mas o corpo dele vai sair, vai ser. E o espírito que vai estar no paraíso, acho que vai encontrar e vai ter o corpo glorificado. Nossa, doideira. É pela fé, né, Varão? Mas ele está querendo dizer aquele que está vivo, que vai ser arrebatado. Nós agora estamos aqui. Arrebatou. Porque carne e sangue não entra no reino de Deus. O nosso corpo vai ser glorificado, Varão. A gente vai encontrar com Jesus nas nuvens. Então, os que forem arrebatados, eles não vão direto, para Nova Jerusalém. Eles não vão para o paraíso, né? Os que morreram agora estão no paraíso. Estão no paraíso. Os que estão vivos serão arrebatados. Esses vão direto esses não vão para o paraíso. Na verdade, o paraíso é o céu, né? O terceiro céu. A gente vai estar em algum lugar do céu, mas quando a igreja for arrebatada, ela vai participar. A gente vai participar das bodas do Cordeiro. Depois e do tribunal o crente vai ser julgado, mas as obras vai ser julgada. Porque é o seguinte, se a gente for arrebatado, a gente não vai. A gente tem a diferença do tribunal do trono branco. O tribunal do trono branco é para ímpio, é para condenação. Trono branco é para condenação. Mas a gente tem que fazer uma diferença do bema. O bema é o quê? O crente vai ser. As obras nossas vão ser julgadas. Mas a gente já está salvo. Então, quer dizer, lá em Apocalipse, o tribunal do trono branco não é para crente, é para ímpio.
Porque se você for arrebatado, você já está salvo. A gente já está salvo. Mas isso aqui está tudo na apostila, né? Que a gente fala bastante, né? Mas está tudo aqui, olha aqui, ó. Só um exemplo. Ó. Ó. E outra pergunta também que Jesus fala que tem um lugar separado para nós lá, né? Tem aqui João, que a gente já lê aqui, ó. É verdade. João 14. Olha aqui, ó. Promessas de Jesus. Do arrebatamento também. Que a gente já lê. Por exemplo, a gente é arrebatado agora, nesse instante que nós aqui. Se a gente não vai passar pelo juízo, e ele fala também que tem um lugar reservado para nós, então quer dizer o quê? Que cada um de nós aqui tem um lugarzinho lá, tipo assim, como se fosse uma casa, né? Não mora numa casa aqui na Terra. Será que lá vai ter um lugar específico para cada um de nós? Por exemplo, o Gabriel vai ter o lugarzinho dele, vou ter o lugarzinho meu, vai ter o lugarzinho. Ó, aqui, ó. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então, é aquele que o Du falou, que mesmo os que são arrebatados vão ser julgados pelas suas obras, isso é porque cada um vai receber uma coroa, né? Não é um a gente vai ver isso daí também. A Bíblia fala que tem, porque na verdade Paulo vai dizer que as nossas obras serão provadas pelo fogo, né? Uma metáfora, mas porque é o seguinte. Paulo fala que as nossas obras vão ser provadas. Um exemplo, ele fala dos materiais: ouro, prata, pedras preciosas, feno, madeira e palha. Então, quer dizer, e uma dessas obras, as nossas obras se encaixam em uma dessas obras. Paulo vai dizer assim, ó, o ouro passa pelo fogo? Não é consumido, né? Mas feno, madeira e palha. Não passa no fogo, né? Não, porque então, um exemplo, a madeira é algo que, um exemplo, você prega para o homem, você quer glória. Às vezes não tem gente que faz a obra para o homem. Um exemplo, o pregador está lá, ele quer. Você acha ele? Ele acha que o que vai ser julgado no dia após o arrebatamento vai ser a nossa intenção. Porque a gente vai ser galardoado. Guarda o que ele tem para que ninguém tome a tua coroa. E o meu galardão está comigo, para recompensar a cada um segundo as suas obras. Mas se as suas obras for de ouro, vai ter galardão. Você fez para a glória de Deus. Se for de prata, prata tem a ver com resgate, ganhar alma. E pedras preciosas, tudo para a glória de Deus vai ter recompensa. Mas se sua obra for de madeira, olha para você ver, você trabalhou aqui, ó. Você vê o pessoal trabalhando, você fala, cara, o cara trabalha demais. Mas é de madeira a obra. E às vezes a gente vê em congresso, aquele pastor está pregando, está lá, e às vezes você vê ele está pregando, mas muitas vezes naquele dia ele não vai receber galardão, mas aquela irmã que está lá na cantina, fritando pastel, passando pano na igreja, vai ter galardão. A Bíblia fala assim, um copo de água, não é salvo. Então Possa ser que perca a salvação, mas se tal for salvo, mas não vai receber galardão. Mas ele tá bom já. Não, é claro, foi salvo. Mas pode correr a chance de perder a salvação, mas se ele for salvo, mas a Bíblia fala assim, mas pô, não é bom você trabalhar e ser recompensado? Chegar no final do mês, vai ser graus de... Porque para quem trabalhou, fez tudo certinho, tipo a recompensa A gente não está falando de na verdade é salvo pela graça, né? É salvo pela graça, mas a recompensa lá do céu... O que seria a recompensa? Aqui, ó, tem aqui, ó. Não, a recompensa já é. Você vai receber uma coisa a mais. A gente vai receber. Claro, tem tudo isso, legal. Boa pergunta. Isso daí se encontra, tá em um ganha 1.000, o outro ganha 2.000. Tipo assim, a recompensa já é bom que a gente já vai estar lá, a gente vai ter sofrimento. Agora, qual que é a recompensa que. Uma recompensa maior. Tem uma recompensa maior do que isso. Tem. Aqui, ó. E também a Bíblia fala que a gente vai se encontrar com Abraão, Isaac e Jacó. Vai sentar na mesa. E muitos não vai sentar. Mas será que a gente. Ele está falando que a gente vai sentar. Vai. Nas bodas. Cara, é nas bodas. Será que é isso? É a recompensa maior? São coroas. Quando eu falei recompensa, são coroas. São coroas. São coroas. Então, a Bíblia fala até na tentação. Aquele que suporta a tentação receberá a coroa da vida. Ó, pra ver, até na tentação, aquele que suporta a tentação, ele recebe coroa. Então, para cada um vai ter um olha aqui, diferencial. Isso aqui, Maurício, a gente vai estudar também, mas que agora não dá. Vocês também são bons de pergunta, porque eu não sou mesmo. O cara vai olhar pra você não é, a gente não tem tudo, né? A gente também tá. Mas, ó,
É que Deus tem que me ajudar também, né? Tem oração. Ó, a gente vai ver isso daí, mas aqui, ó. Mas tem aqui na apostila, mas a gente tem aqui, ó. A gente pode estudar isso aqui, ó. O tribunal de Cristo. Depois do arrebatamento. Depois do arrebatamento, a igreja participa de 2 festas no céu. Tribunal de Cristo e aqui, ó, já são 9 horas. Se deixar, ainda vai até amanhã. 2 Coríntios 5,10 está lá também, ó, porque importa que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo não é o tribunal do trono branco. Aí que muitos confundem, entendeu? Esse tribunal de Cristo é para a gente receber a recompensa, ou não. O crente vai ser julgado, as obras vão ser julgadas, entendeu ou não? Mas todos nós todos os crentes vão participar do tribunal de Cristo, mas já está salvo. Não é o tribunal do trono branco. Ó, 2 Coríntios 5,10. Cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito, por meio do corpo. Mas aqui. Então, todos os cristãos, olha aqui, ó. Nós cristãos também teremos que prestar contas diante de um tribunal. Mas precisamos entender que esse tribunal não é para a punição dos nossos pecados, e sim para recompensar os justos, que serão galardoados após o quê? Pro julgamento? Após o arrebatamento Arrebatamento? da igreja. A igreja arrebatada vem o tribunal de Cristo. A igreja vai passar no bema. A igreja vai passar no tribunal de Cristo. E o bema significa... o bema, a palavra bema no grego significa... no bema significa plataforma elevada. Eram os jogadores de Jogos Olímpicos, na Grécia. Quando eles ganhavam, eles subiam na plataforma para ser galardoado, para ser recompensado. Assim a igreja é arrebatada, a igreja vai no bema, plataforma. Até você pregou um dia também, acho que dos escravos, que eles não saíram de mão vazia, eles trabalharam no Egito. Quando eles foram libertos, eles não saíram de mão vazia, não. Verdade. Mas olha aqui, ó. E os justos serão galardoados após o arrebatamento da igreja. Só para concluir esse ponto. Entretanto, não podemos confundir o tribunal de Cristo com o tribunal do trono branco. Eu nunca ouvi falar do trono branco, cara. O trono branco é aquele O qual será, julgado, aqui ó, né? tá aqui ó, mas agora ó, Condenado. o qual será destinado para a punição dos ímpios, Os ímpios que não creram. que não creram. Quando está em vida. O nome não está escrito no livro da vida, que está lá em Apocalipse capítulo 20. Lá depois você lê lá, tá lá. Certo. Que não creram. Quem não crer será condenado. Quer dizer, ele vai ser ressuscitado. O ímpio que morre agora, ele está no lugar de tormento. No dia do tribunal de Cristo, os mortos deram, os mares deram seus mortos, ele vai ser ressuscitado e vai aparecer diante de Deus. Vai ter que prestar conta. Vai abrir o livro da vida e os livros das obras. E todo aquele que não for achado escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. Está lá em Apocalipse capítulo 20. Nossa, ele já estava lá, vai subir. É a mesma coisa quando uma pessoa é presa, não fica no cadeião, como que chama agora? Antes de ir para a penita, como que chama? Ele fica na... Centro de detenção. Não é centro de detenção. Solitário? Não. Quando uma pessoa aqui agora, antes do julgamento, antes de ser julgada, ela fica numa... Ela fica numa cadeia provisória. Não fica? Tem um nome que agora eu esqueci. Mas ela fica numa cadeia provisória. Não fica? Regime fechado, uma coisa assim. Um exemplo aqui, não sei onde que fica, ou fica lá em Itapira, Serra Negra. É uma cadeia que está esperando seu julgamento. Isso. Como que chama? Não é cadeia, eu esqueci. É o que você falou. Centro de detenção? Não, sem detenção, já depois que ela é julgada, ela vai para a penita, não vai ou não? Só depois que ela é julgada. Ela vai para a penitenciária pagar a pena dela. É assim o ímpio. Ele já está no lugar de tormento, sendo atormentado. Lucas capítulo 16. Ele já está. Mas naquele dia, ele vai ser ressuscitado, né? Vai estar diante de Deus, diante do trono branco. E ele vai ser julgado segundo as suas obras e vai ser lançado no lago de fogo. Junto com a besta e com o falso profeta. Mas olha aqui, ó, destinado, vale mencionar que no tribunal de Cristo seremos julgados como servo e não como filhos. A palavra tribunal é bema, significa literalmente uma plataforma, um palanque ou uma tribuna. Nesse evento de julgamento serão avaliados o nosso desempenho e o mérito de tudo o que fizermos na terra. Assim, toda a fidelidade ao Senhor será recompensada. Olha que lindo isso, eu vou repetir. Toda a fidelidade ao Senhor será recompensada. Nossa, glória a Deus.
Para concluir, ó. Na antiguidade, o sentido bema era utilizado para os jogos gregos de Atenas. A velha arena tinha uma plataforma elevada, na qual se assentava o presidente ou o juiz da arena. Todos os competidores que venciam os jogos recebiam as suas recompensas no alto dessa plataforma. Outra palavra traduzida no Novo Testamento como tribunal é criterium, no sentido de instrumento ou meio de pôr à prova ou julgar qualquer coisa. Ó, os participantes do tribunal de Cristo serão os que venceram no Senhor, os quais receberão recompensas na eternidade. Então aqui fala muita coisa aqui que depois a gente vai, que agora não dá, né? Um exemplo, madeira, né? Ouro. O ouro é comparado, né? Aí a gente pode pegar um dia só para ver qual que são as obras de ouro. Tem muita coisa. Eu tenho mais coisa aqui também que fala sobre isso. Aqui dá para a gente ver aqui. O que significa o crente, o ouro? Só para a gente ver, o ouro é comparado às benfeitorias que os crentes fizeram para a glória de Deus. Ouro, aquilo que você faz para a glória de Deus vai ter recompensa. Prata, na tipologia bíblica, prata representa um símbolo de redenção. Redenção, evangelismo, almas, vai ter recompensa. Isso é prata. Pedras preciosas, boas obras. Ações que a gente faz também. Isso, pedras preciosas, naquele dia vai passar pelo fogo. Madeira, na Bíblia madeira é símbolo de humanidade. É expressão de crentes que são carnais. Não tem ou não? Longe de mim. Ele é carnal, mas uma hora ele está bem com Deus, Jesus vem e ele sobe, ele é salvo. Mas não vai receber galardão. Que nem o ladrão da cruz foi salvo no último minuto, ele vai receber galardão? Ele foi salvo. Ó, diferente. Em relação a esse tipo, irmãos, Paulo teve sérios problemas em Corinto. Lembra em Corinto? Que ele fala assim, tem crentes, vocês são carnais, meu, há inveja, ciúme no meio de vocês. Era uma igreja pentecostal, mas é uma igreja problemática lá de Corinto lá. Lembra ali? A igreja de Corinto? Então, irmãos, é muita coisa pra gente ver aqui, ó. Esses aqui, então os que eu mais gosto também, tem esse aqui também. Na verdade, essa apostila é boa, ela é o básico. Mas às vezes, quando tem um assunto que é um pouco polêmico, alguma coisa, então a gente recorre aos livros aqui também. Mas amém? Então até eu tinha colocado aqui a primeira etapa, só até as nuvens. Segunda etapa, pisa no Monte das Oliveiras. Amém? Então é isso. O termo grego para arrebatamento é harpazo, cujo significado é arrancar, levar, tirar por força ou por violência. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A gente vai prosseguindo, né, meu irmão? A gente vai aprendendo. Mas dá para ter mais ou menos uma base, não tá, Maurício? Né? Mas uma coisa só, uma coisa para a gente buscar. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29 diz assim, Maurício, ó, o que está revelado é para nós e para o nosso filho, mas para os nossos filhos, mas o que está em oculto é só para o Senhor. Então quando a gente estuda escatologia, sempre aprendi uma coisa, é isso aqui, ó. A gente tem que ter humildade olha aqui, ó, 29 e 29. Aqui. As coisas encobertas são para o Senhor. Um exemplo, a gente vai, as duas testemunhas, você pode perguntar, mas quem são as duas testemunhas? Não fala o nome, eu vou falar. Não fala, vamos falar que é Moisés, que é Elias, que não morreram, mas a Bíblia não fala quem são as duas testemunhas. As coisas. Glória a Deus. Passamos, né? Que também começamos um pouquinho, né? Mas é bênção, amém? Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço, obrigado, meu Pai, por o Senhor nos estar nos capacitando, continua abençoando, meu Pai, em mim. Isso aí agora que eu tô. Eu já debati com o calvinismo já. É bom. Não, é bom porque a gente pega o quê? Um norte. Que na verdade o quê? Se quiser, se os irmãos pelo menos já tem um norte, né? Já dá para